Olá pessoal, essa é mais uma edição do Papo Social Podcast e antes de nós iniciarmos eu gostaria de pedir para você para se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, faz seu comentário, né, do que está achando sobre o canal, se está achando legal. Outra coisinha, né, as instituições que nos apoiam. Primeiro, a Universidade Regional do Cariri, URCA, Fundação Associação Furtado Leite e as empresas que apoiam aqui o Projeto Arca, a Sejatel, Inova Informática, que nos fornece aqui informática, e Araújo-Sat. Eu esqueci de alguma, Silvana? O mais interessante de se lidar é porque o podcast é um diálogo, né? E às vezes as pessoas confundem e acham que é algo assim meio que premeditado. Às vezes uma entrevista, enfim. E hoje nós estamos com o Mozart, ou é Mozart? Eu sempre confundo. Mozart, né? E eu gostaria que ele se apresentasse. Então, boa noite, pessoal. Acredito que quase todos já me conhecem. Sou altaneirense, filho de altaneira. Me chamo Mozart Peixoto Soares Júnior. Hoje sou padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Me chamam de Padre Peixoto, lá onde eu moro, na minha paróquia, na minha diocese, por causa do sobrenome. Quase sempre os padres são chamados pelo seu sobrenome, mas aqui em Altaneira não faço exigência que ninguém me chame de padre, até porque cresci no meio de vocês e quem quiser chamar, chama, quem não quiser. Mas a maioria me conhece por Júnior, Juninho, o Coroinha, o filho de seu Mozart. Então, acredito que todos vocês já me conhecem. Queria dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui, porque quando eu recebi esse convite para fazer esse podcast, a primeira coisa que eu pensei foi, olha, no meio de um mundo tão globalizado na informação, hoje o mundo está nas nossas mãos, está aqui, tudo que você quer. Mesmo com toda a tecnologia nas mãos, o mundo sofre hoje de uma desinformação muito grande, uma desinformação enorme, isso nas redes sociais, na internet, nas plataformas, até mesmo nas escolas, na TV, onde você chegar há desinformação. E para mim é uma oportunidade de estar aqui, porque não temos tanta voz nem vez, e acho que aqui é o lugar das pessoas que não têm voz nem vez falar. É isso aí. Se apresentar, poder contar um pouco da sua história, da sua caminhada, desse processo chamado vida, que é aprendizagem. Nós sempre estamos nesse processo. Para mim é um prazer poder estar aqui para dar informação de verdade. Fiquei muito feliz com esse convite. Que legal, cara. Antes de nós iniciarmos aqui, quem quiser ver outros vídeos que estão aí no nosso canal, é só ir lá. Tem pessoas da nossa comunidade, Mozart, que são grandes poetas, grandes cantores, e que a gente trouxe para cá e fez a ideia de difundi-los na comunidade. É bem interessante. Inclusive um historiador, o Demi, que está estudando a história de Altaneira, cara, e ele trouxe relatos super legais. Espero que depois você dê uma olhadinha lá. Quando ele fez o seu estágio, na época que ele estava cursando história, eu tive a oportunidade de estar na sala de aula, de ser aluno dele. Ele como estagiário, a professora era a Márcia, e ele fez estágio na nossa sala. Legal. Um cara muito bom. Enfim, uma pergunta que eu tenho assim, algumas pessoas devem saber, mas sempre há algo interior que nos chama. O que te fez chamar para a sua vocação de padre? Desde a infância existiu algo? Você sentiu alguma dúvida no meio desse processo? Se realmente queria ser padre ou não? Olha, falar de vocação é uma coisa tão interior, tão profunda, que às vezes nós não sabemos como explicar. Eu sempre costumo dizer, eu faço uma comparação que Deus, ele é como um pescador que lança o anzol com uma isca. Você vai lá, morde, pensa que está comendo a isca, mas na verdade tem um anzol que lhe fisgou. É assim que Deus chama as pessoas, a meu ver. Então, desde criança, acho que muita coisa na minha vida me fez tomar os rumos da Igreja Católica, a começar pelos meus amigos de infância. Você deve conhecer o Douglinhas. Conheço. E nós éramos como unha e carne quando nós éramos criança, moramos vizinho. E ele já tinha uma caminhada como coroinha,
E nós fazíamos tudo junto, nós brincávamos, íamos para a escola junto, jogávamos bola junto. E eu comecei a ir para a igreja por causa dele. Eu não tinha ligação nenhuma com a igreja, pelo contrário, a minha família é de origem protestante. E eu até fui, até os meus 12, 13 anos, ainda frequentei, mesmo na igreja católica também, ia ao culto. Mas foi a partir dessas pequenas coisas, das brincadeiras de criança, de esperar alguém após a missa para jogar bola, que eu me aproximei de Deus. Interessante. E a dinâmica com que a igreja católica usa para se comunicar com seus fiéis me tocou profundamente, que é a dinâmica dos símbolos. Então, para mim, ir à igreja, por mais que eu não entendesse nada que o padre dissesse, tudo na igreja falava para mim. Tudo. As cores, as imagens, os gestos, as roupas que o padre veste, todas essas pequenas coisas, para mim, como criança, me marcaram profundamente e me instigaram, a minha curiosidade me instigou e me encaminhou a um caminho mais sério para tomar a decisão de ser padre. É um processo muito longo. Você vai tomando gosto, você vai se engajando, você vai prestando serviço, você vai se apaixonando pelos pobres, você vai conhecendo o Evangelho, você vai conhecendo a vida de Jesus, dizendo, opa, eu quero ser como esse cara, como esse Jesus do Evangelho. E acho que foi isso que me encantou, é olhar para Jesus e dizer, eu quero ser como ele. E decidi ser padre. E tomei essa decisão com muito medo, com muita dúvida, como você disse. E durante quase todo o período do seminário eu tive as minhas dúvidas, mas eu consegui chegar lá. Me veio essa pergunta por quê? Quando se é padre na outra denominação, como você falou, repete aí de novo antes da gente começar, que a Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Brasileira. Isso. São duas instituições Quando diferentes. Você é padre na Igreja Católica Apostólica Romana, há uma abdicação, há uma dedicação total ali. Você não pode formar família, de certa forma, é um processo que você tem que fazer uma escolha, tem que pensar muito bem, né? E me conta o processo de seminário. Como foi teu processo de entrar no seminário, cara? Olha, quando eu fui para o seminário, eu já não morava aqui em Altaneira, como eu lhe disse. Isso. Eu terminei o meu ensino médio e logo então iniciei um curso de História. Eu passei o primeiro semestre inteiro de História estudando pela noite, eu ia e voltava todos os dias. A partir do segundo semestre procurei mudar para estudar pela manhã. E foi o período com que eu tive o primeiro contato com o Seminário São José de Crato, porque a Universidade Regional do Cariri ficava de frente à Faculdade Católica, e eu tinha contato com os seminaristas, com os padres, com os estudantes, e agora chegou a minha vez. Eu tenho uma faculdade aqui para padres e eu quero ser padre. Então passei um ano inteiro fazendo um processo de acompanhamento, nos finais de semana no seminário, até que fui aprovado, tranquei a faculdade de História e fui para o seminário. Mas, olha, os 10 anos que passei no seminário, não tenho do que reclamar. Muita gente termina o seminário ou sai do seminário um pouco revoltado, mas eu posso dizer para você que com toda a dificuldade que eu passei no seminário, foram os melhores anos da minha vida. Foi no seminário, é a escola da vida. Muito difícil, muita disciplina, mas muita gente boa, muitas amizades que você faz, muita gente para lhe dar a mão, muita gente para lhe derrubar também, muita gente para lhe passar a perna, muita competitividade, mas muitos padres bons, muitos professores bons, muitos colegas bons. Tive que trabalhar muito no seminário. Eu não sei se hoje, nos seminários, como era no meu tempo, mas no meu tempo nós fazíamos de um tudo. Isso. Tudo. Desde lavar banheiros, capinar, cozinhar, lavar, passar, todo o serviço que você possa imaginar, toda a logística de um casarão, como é a igreja, a casa de São José, o seminário, tudo éramos nós fazíamos. Inclusive a organização de eventos e festas de padroeiro, eventos de ordenação, toda a mão de obra era o seminário, eram os seminaristas. Então foi um período que nós trabalhamos muito, eu particularmente trabalhei muito, não me arrependo disso.
porque foi no seminário que eu aprendi a ser homem, foi o seminário que me ensinou a ter coragem, foi o seminário que me ensinou a ter determinação, a gostar de trabalhar, a ter coragem para enfrentar a vida. Então o seminário é uma escola para a vida. Quem for para o seminário e não se tornar padre, sabe que é uma escola para a vida. Porque você aprende com os bons e você aprende também com os maus. Não aprender a ser mal, mas aprender a conviver com o mal, porque existe o mal também. Então foi um período muito difícil, tive que abdicar de muitas coisas, tive que abdicar da minha família, do meu estudo, de namoro, de festa, de tanta coisa, mas é uma opção que eu fiz e que não foi fácil. Sempre que eu vinha para a Altaneira, nos momentos de férias, a cada vez que eu vinha, eu arrumava todas as minhas malas, pegava todos os meus livros, empacotava tudo e trazia para cá, porque era pesado o semestre. Quando eu chegava aqui, eu dizia, não vou mais voltar. Quando dava 15 dias que eu estava de férias, eu já estava com saudade do seminário. E sempre voltava. Sempre voltava. E aí, ao longo dos anos, sempre tive dúvida, inclusive no período que estudei filosofia, nos 4 primeiros anos de seminário, sempre tive muita dúvida. Depois que passou o período da filosofia e eu iniciei o curso de teologia, aí eu tive certeza que eu queria ser padre. Podia demorar muito, eu podia sair por qualquer motivo, inclusive por causa da minha família, porque meu pai, durante o período do seminário, adoeceu, adquiriu câncer, e muita coisa sempre me fez pensar em sair. Viver outras experiências, viver a experiência de trabalho, assinar uma carteira, ter uma profissão, saber o que fazer, enfrentar a vida lá fora, porque no seminário é tudo muito fácil, você está dentro de uma vitrine, quando você sai da vitrine para fora para enfrentar o mundo é outra coisa. Mas é uma vitrine que é para poucos. É uma vitrine que é para poucos. Então, tive dúvidas, mas quando eu iniciei o curso de teologia, aí sim tive certeza que queria ser padre. Podia até ser que demorasse, como demorou um pouco. Do período que terminei teologia para cá, já vai fazer quase 4 anos. E só agora, em 2021, em outubro de 2021, foi que fui ordenado sacerdote. Mas foi uma caminhada muito longa, de muito aprendizado, também de muito desgosto, de muita decepção também, mas nada que me fizesse perder a fé e o foco. Pronto. Eu iria fazer uma pergunta que tu já me respondeste, que era a tua rotina de vida lá dentro. Então, na hora que tu falas assim, a gente fazia de tudo, né? Me resumiu e me veio em mente a nossa vivência aqui da Arca, né? Poucos escolheram ficar como nós estamos aqui, né, Silvano? Nós e um pequeno grupo, porque quando a gente escolhe fazer parte, como você falou, sua vocação. Eu tive que escolher, né, em determinados momentos da minha vida, o Silvan também, quando ele terminou a faculdade dele, em sair ou continuar ajudando outras pessoas. A gente continuou. Quando foi que você tomou a decisão de partir para outra instituição? Sim. E por quê? Quando eu saí da Diocese de Crato, eu vou citar alguns fatos, inclusive na minha primeira missa citei isso, sem citar nomes, para não comprometer a ninguém e também não tenho nenhum remorso, nenhum rancor, nem nada. Mas em 2010, não me recordo o ano, eu lembro o ano que eu saí da Diocese de Crato. Mas um pouco antes de sair de Crato, eu tive uma ligação afetiva muito grande com o meu bispo anterior. E houve um período de transição de administração da igreja e veio outro bispo, no qual não tenho vergonha de dizer, para mim, se um camarada é escolhido bispo, pastor, ele tem que ter uma qualidade de todo pastor, tem que ser pai. Tem que ser pai. Se você não sente afeto paternal pelo seu bispo, e todo padre e seminarista sabe disso, você sofre muito. Porque a sua referência é quem vai lhe gerar filho na fé como sacerdote, é o bispo. Então, se você não consegue... E para mim faltava pouquíssimo tempo, faltava 1 ano para mim terminar o seminário. Em 1 ano eu não ia conseguir ter afeto de pai por um novo bispo. Aquilo me incomodava profundamente. E era um estilo de ser padre, de ser bispo, muito diferente do meu bispo anterior, muito diferente. Aquilo foi me desgastando muito. E eu tinha um professor
de teologia que também era bispo, que na época dava aula no seminário. Era bispo de outra diocese. E exatamente nessa época, já havia 2 anos que ele dava aula para nós, eu decidi falar com ele para fazer esta troca. Porque, acredite, eu tinha mais amor de pai ao meu professor bispo do que ao meu bispo diocesano. Eu estabelecia uma relação muito bonita na sala de aula com o bispo que nos dava aula e que eu não tive a oportunidade de... Não estou falando mal dele, não estou dizendo que ele não é pai, não, estou dizendo que eu não tive uma experiência filial com ele. Isso é normal. Né? Eu não tive. E pedi para trocar de diocese. Isso gerou um desconforto muito grande. Olhe, fale quem quiser. E quem fala é a história, quem fala são os colegas. Mas, modéstia à parte, durante todo o meu período de seminário no Crato, eu fui um seminarista exemplar. Exemplar. Não estou falando de notas, porque se formos pegar boletins de nota de curso de Teologia e Filosofia, isso não mede a humanidade de alguém. Eu estou falando exemplar no sentido de ser aquilo que a igreja me pedia para ser. E não era o fato de eu pedir para sair da diocese para ir para outra diocese que eu ia me tornar Judas. E parece que foi isso que eu me tornei. Quando saí da minha diocese de Crato para ir para outra diocese, iniciou-se uma perseguição velada à minha pessoa, que durou durante todo o tempo, inclusive durante o meu estágio. Eu saí, fui para outra diocese, fui estudar em outro seminário, terminei a teologia em outro seminário, e durante todas as minhas conversas com o meu reitor da minha nova diocese, ele sempre dizia assim: olha, o seu antigo bispo está me perguntando quando é que eu vou lhe colocar para fora. Nossa. E eu já disse a ele que eu não vou colocar, porque você é um rapaz bom. Eu vou lhe colocar para fora por quê? Olha, o reitor lá de onde você terminou teologia também quer que você saia. Por quê? Porque você é egresso. E aí não fica bem se um seminarista é egresso, saiu de algum lugar, saiu por algum motivo, isso não é bem visto, blá, 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 blá. E eu sofri uma perseguição tremenda, tremenda. Mas superei isso, mas isso me causou muito desgosto e desconforto também. Então eu fiz 2 anos e meio de estágio, depois que terminei o curso de teologia, que foram 2 anos muito bons. Eu morei em 2 paróquias, uma delas foi em Mombaça, na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tive a oportunidade de estar com um padre maravilhoso, que hoje passou no concurso da Marinha, não está mais na diocese lá, e foi ser capelão do Exército, hoje é militar. Mas foi uma experiência muito boa. Lá foi onde eu me senti a primeira vez como padre, mesmo ainda não tendo sido ordenado. Por quê? Porque o padre me deu uma liberdade tão grande que eu me sentia o padre do lugar. Deixou tudo nas minhas mãos, tudo que fazia era combinado com ele, e ele me ensinou ao que era ser padre, me ensinou honestidade, me ensinou discrição, me ensinou a ser bondoso com as pessoas. Foi uma experiência muito boa, a que tive lá em Mombaça. Depois saí, fui para outro estágio no Iguatu, e nisso já se rolavam 2 anos e meio e a ordenação não saía. Nossa. Não saía. E sempre que ia conversar com o reitor, a conversa era essa: há uma pressão muito forte para que você não seja ordenado, uma perseguição que vem lá da sua origem, tal. Até que chegou o dia que eu me cansei mesmo, e o meu bispo olhou para numa mesa como essa, redonda, e disse assim: olha, não posso ordenar você, não agora. Se eu lhe ordenar, eu quem vou sofrer perseguição. Porque ele disse com essas palavras: no Regional Nordeste existe uma política interna que não se aceite seminaristas egressos, e eu aceitei você. Ou seja, seminaristas que vêm de outra diocese. E que não se faça a ordenação dessas pessoas. Então, por enquanto, eu não posso. Mas espere a poeira baixar, espere os perseguidores pararem de notar você. Você pode esperar mais 2 ou 3 anos? Isso foi um baque para mim, que eu já estava há 2 anos e meio no estágio. E exatamente, parece que por providência de Deus, que queria me apontar outro caminho para seguir, o meu pai adoeceu no mês de julho de 2019. Julho de 2019. E minha mãe ligou para mim, assim que eu saí da cúria, tive essa conversa com o bispo. Minha mãe ligou e disse: olha, seu pai está hospitalizado, com diabetes muito alta, não está conhecendo ninguém, e ele está muito mal. Eu não posso ir para lá ficar com ele, lá em Natal,
onde ele está internado. Sua irmã é casada e trabalha, não tem... Vá ficar com seu pai. Aí eu não pensei duas vezes. Eu simplesmente escrevi a carta pedindo licença ao bispo e disse que não voltaria mais aquele ano, e a partir de então não voltei mais, de jeito nenhum. Eu me desliguei porque eu iria ficar remando contra a maré, sabendo que existiam forças políticas muito maiores, internas da Igreja Católica, que não queriam que eu fosse ordenado padre lá. Então eu quis fazer essa experiência de sair. Saí, fui para Natal, passar um tempo com meu pai lá. Lá cuidei dele, ele se recuperou. Eu voltei aqui a Altaneira, contei também esta história lá na minha primeira missa. E eu já não era mais seminarista oficialmente, porque tinha pedido uma licença, e era uma licença que eu sabia que não ia mais voltar para lá. E eu comecei a abrir meu guarda-roupa e falava para minha mãe, pode tocar fogo nessas batinas aqui, que eu não vou mais voltar. E fui jogando tudo que era coisa, roupa de padre. Disse, olha, eu não vou mais voltar. Eu vou morar em Fortaleza agora, eu vou arrumar um emprego, e vou fazer a experiência de trabalhar e vou levar o papai para morar comigo. Quando eu cheguei em Fortaleza e comecei a trabalhar em uma livraria, receber meu salário, cuidar do meu pai, estar mais presente com ele, recebi um convite na livraria de um padre, de um monsenhor, da Arquidiocese de Fortaleza. Ele conhecia um padre da minha diocese que me falou da minha história, de toda a perseguição que eu tinha sofrido, meu pai estava doente, que eu tinha feito a opção de sair, que eu estava me sentindo impressionado. E ele chegou e disse assim, cochichou no meu ouvido, no balcão da loja, eu conheço a sua história. Nossa, cara. E eu quero lhe fazer um convite. Você não quer ir morar na casa paroquial lá do Papicu para animar a liturgia nos domingos? Eu sei que você trabalha até no sábado. E fique lá e no final do ano vamos pedir o seu ingresso na arquidiocese. Mas eu estava tão magoado ainda com tudo que aconteceu, que a primeira resposta que eu disse foi, não, não quero. Ele mesmo assim, anote aqui o meu telefone, tá aqui, meu filho, se você mudar de não ideia... Não se contentou com não. Tome aqui o telefone. Eu peguei o telefone dele, guardei dentro do meu armário, no armário das roupas, lá de onde eu trabalhava, tem um armário dos funcionários, e até hoje eu acho que esse papel deve estar por lá. Porque eu não queria mais, sabe, na minha visão, o cristianismo verdadeiro precisa se livrar da hipocrisia, da idolatria ao dinheiro, da sede do poder, das manobras políticas, e foi por tudo isso que eu não fui ordenado padre, pela sede do poder, eu não quero perder o meu lugar. Eu estou sendo bem sincero em dizer isso. Por manobras políticas, por pressões de outras pessoas. Então eu acho que não se faz cristianismo dessa maneira. O meu serviço a Deus como padre não é um serviço político que eu devo favor a ninguém ou que eu deva... Não, é Deus quem me chamou. Então não posso ficar dependendo de forças políticas, de manobras políticas para mendigar ser padre. Não quis. Eu já conheci a Igreja Católica Apostólica Brasileira desde o tempo da filosofia, porque no meu período de crise maior na filosofia, eu pensei muitas vezes em sair do seminário, porque não me contentava com algumas coisas que me incomodavam profundamente da prática cristã da época de onde eu estava inserido. As coisas ruins que em todo lugar tem, toda instituição tem. Isso me incomodava muito. E pesquisando na internet, cheguei a ver duas congregações. Uma delas é a congregação dos rogacionistas do Coração de Jesus, que, se salvo engano, é a congregação do padre Carlos Tolov. Isso. Só que, se eu só te retificar, ele não é padre, ele deixou... Na nossa visão, todo que é ordenado padre sempre será padre, né? Embora não... Isso é legal, eu não sabia, cara. Embora não exerça, mas na minha visão... Ele ainda tem, desculpa te atrapalhar, ele ainda tem uma forte ligação com os padres, inclusive com padres rogacionistas. A gente teve uma formação, acho que uma formação que nós fomos para o Crato e ele trouxe um padre, acho que ele era rogacionista, e é uma linha muito forte também. Assim, muito pé no chão. E eu vi o site deles, escrevi um e-mail em 2013, escrevi um e-mail, mas nunca recebi resposta.
Talvez o e-mail já não fosse mais aquele, o endereço, não sei o que aconteceu, talvez tenha ido para spam, não sei, nunca recebi resposta. E também encontrei o site da Igreja Católica Apostólica Brasileira e li os ideais da Igreja Católica Brasileira, como funcionava, e aquilo me tocou um pouco. Eu digo, opa, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Só depois no curso de teologia, só depois no curso de teologia foi que eu ouvi falar na ICAB, quando na disciplina de História da Igreja nós ouvimos falar das igrejas católicas nacionais. A Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, a Igreja da China, que também é nacional, a ICAB aqui no Brasil. E eu anotei naquela época o número de um padre que estava no site e deixei salvo no meu celular. Nunca apaguei. Nossa. Eu acho que era coisa de Deus, nunca apaguei. Passei a teologia inteira. Se fazia muita frente negativa à Igreja Católica Brasileira, é claro, porque é como se fosse uma concorrência. No meu ver, não é assim. A meu ver, não é. E aí conheci, vi fotos, achei interessante, vi as paróquias, vi a harmonia do clero, pelo menos aparentemente, pelos vídeos que assistia, pelas fotos, as reuniões, concílios, aquela unidade que eu não encontrava, aquela paz de espírito que eu não encontrava até então. Passou-se a teologia inteira e eu sempre lembrei da Igreja Católica Brasileira. Então, quando cheguei a Fortaleza, também por obra de Deus, um padre da Igreja Católica Brasileira foi, depois desse monsenhor, que me convidou para ir para a Arquidiocese, visitar a loja onde eu trabalhava. Quando eu vi ele, eu reconheci pela foto, que eu tinha o contato dele salvo. Aí eu cheguei e perguntei, o senhor é padre da Igreja Católica Brasileira? Ele, sim, sou. Esse eu sei quem é você, eu tenho o seu contato aqui. Nossa, Aí mostrei para ele, o nome estava salvo só como vigário. Não tinha nome, porque eu não lembrava o nome, salvei só como vigário. Sou eu mesmo. De onde é que você tem o meu número? Ele disse, eu salvei o seu número há mais de 4 anos, 5 anos atrás, quando eu fazia filosofia, pensava em sair do seminário e olhava algumas alternativas de congregações para encontrar o meu lugar, o perfil de padre que eu quero ser, a visão de igreja que eu tenho. E salvei o seu número. É mesmo, Então vai na missa, vai na nossa missa hoje, e me deu o endereço da igreja. Ao contrário do número do Monsenhor do convite que eu recebi, eu salvei o endereço no meu celular e no domingo seguinte eu estava lá na paróquia da Igreja Católica Brasileira para participar da Santa Missa. E olhe, aquilo me encantou profundamente, o tipo de igreja que temos lá. Porque ao contrário do que nós estamos acostumados a ver, lá não tem ostentação, riqueza, beleza, ouro nos altares, não. É simplesmente o ideal da Igreja Católica Brasileira, que é voltar às origens apostólicas. Ter uma igreja que se assemelha à igreja do tempo dos apóstolos. Isso é muito bonito. Uma comunidade pequena, pobre, acolhedora, simples. E eu senti, pela primeira vez em tantos anos, o coração arder. Coisa que eu não sentia mais, sabe? Aquela passagem dos discípulos de Emaús, que reconhecem Jesus no partir do pão e diz, opa, não ardia o nosso coração enquanto ele falava para nós e partia o pão? Foi a mesma coisa que eu senti quando fui à missa na Igreja Católica Apostólica Brasileira participar. Lembro inclusive do canto de entrada. Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. E aí eu lembrei, rapaz, essa música vocacional exatamente no dia que eu vim participar da missa. E fiquei encantado, assim, profundamente encantado com o acolhimento, com os padres, com a família dos padres. E aquilo ali me disse, opa, eu acho que é aqui que eu quero ser padre. Uma igreja simples, onde os padres não recebem salário, não brigam por poder, não há manobras políticas e procuram viver o evangelho da maneira mais próxima possível do ensinamento dos apóstolos. A igreja primitiva. Vou vir à missa aqui mais vezes. Continuei indo à missa nos domingos. Lá nós temos 11 paróquias lá em Fortaleza. Inclusive sou pároco lá na igreja de Santa Edviges. Em Fortaleza.
Hoje sou padre lá, tem uma comunidade. Mas não era lá que eu frequentava a missa, não, era em outra paróquia. E aí um dia o bispo foi celebrar a missa na paróquia de São Sebastião e já tinha ouvido falar de mim, que eu tinha terminado o curso de teologia, tinha feito um estágio de 2 anos em uma diocese romana e tinha largado, tinha pedido licença, tinha saído. E ele chegou para mim, não para me fazer um convite, ele me entregou uma ficha. Ele disse: olha, isso aqui é a ficha de inscrição seminarística. Faça a inscrição. Faça a inscrição e venha ser seminarista aqui na Igreja Católica Brasileira. Aí eu fiquei assim porque eu sabia que não seria fácil, que enfrentaria muita resistência. As pessoas, dos colegas, dos meus amigos padres iam me reprovar por eu fazer essa escolha. Mas também na época de Jesus foi muito reprovado por fazer a escolha que ele fez, a escolha pelos pobres. Então eu peguei essa ficha e guardei na gaveta do criado mudo da minha cama. Todo dia de noite eu olhava para ela e ficava com a mão coçando para preencher, mas eu dizia assim: eu já passei 11 anos amarrado, né? Tanta responsabilidade, com tanta dor de cabeça, com tanta perseguição. Agora que eu estou sossegado, eu vou me meter de novo com isso. Ficha ficou lá até o final do ano, quase um ano dentro da gaveta. Até que eu encontrei com eles: você não fez a inscrição? Aí eu disse: não, mas vou pensar direito. No ano seguinte fiz a inscrição, escrevi a carta, pedi ingresso e comecei a minha caminhada na Igreja Católica Apostólica Brasileira. Foi uma caminhada tranquila. Tive muitas dificuldades porque, por ser uma igreja que não arrecada, que não pensa no financeiro, os padres não recebem salário e tudo que fazem é voluntário, eu tinha que sempre colocar a mão no bolso para rodar 20 quilômetros, 15 quilômetros, dependendo de onde eu fosse, pagar um táxi ou pegar talvez um ônibus para ir para a missa, porque era muito distante, as paróquias eram todas na periferia. Mas mesmo assim, toda semana não tive um domingo que eu não pegasse um Uber para ir para a missa na paróquia e acompanhar. Aí depois de um ano de caminhada, eu fui ordenado diácono no mês de maio deste ano e no mês de outubro fui ordenado padre, para a graça de Deus. Talvez muita gente ainda não conheça a Igreja Católica Apostólica Brasileira, mas posso falar um pouco sobre ela, se assim o tempo permitir. Isso. É justamente isso. Eu fiz uma pesquisa prévia, vi as diferenças. Gostaria que você falasse. Achei bastante interessante assim, a filosofia o contraste que existe. Você percebe que há uma libertação, né, um processo de libertação. Só que antes de falar, cara, eu queria que tu falasse uma coisa que eu achei interessante, que você me disse aqui nos bastidores que estava estudando para enfermagem. Ah, sim. Tu tá me lembrando muito a história de Tolov, cara. Tipo assim, Tolov, ele teve uma experiência na área da saúde com a homeopatia, né? Inclusive nós temos lançado, depois eu vou te mostrar, e se possível até mandar. Me lembra, Silvano, para me mandar um livro para ele de homeopatia, depois eu vou te explicar o que é. Mas enfim, tu me fez me lembrar muito a história do Tolov. E assim, o teu processo de vida, eu acho que um dos maiores escritores não ia conseguir escrever uma história assim, porque o contato que você guardou e tal, você encontrar com o padre depois, então é uma história muito forte. E aqui em Altaneira, por incrível que pareça, você sabe que cidade pequena, as conversas vão surgindo e muitas vezes não é a verdade, né? Às vezes as pessoas podiam ter pensado: o Mozart, né? Ele deixou a Igreja Católica Apostólica Romana e tal, nos abandonou, mas enfim, não sabe o motivo, né? E esse é o dilema. Às vezes a pessoa não sabe a história, o que aconteceu e julga. Mas enfim, eu gostaria que você falasse as diferenças. Uma principal você já falou, né? A questão do altar, aquela coisa, você disse que é algo mais simples, mais regado aos princípios de Jesus mesmo.
Mas enfim, explica aí pra gente as principais diferenças e essa vivência que você está tendo lá em Fortaleza, né? Você tem uma experiência comunitária, sim, sim. Porque assim, o Tolov, né, quando ele fez seminário e tal, ele teve uma experiência que ele falou pra gente muito forte nas comunidades, né? As comunidades mais humildes assim, ele teve muita experiência. E que para ele, acho que foi o detonante para ele, quando sair, não desistir dessa experiência e fundar o Projeto Arca com a Miri, com a Lucena, com o Cissou, com outros que participaram. Mas diga aí, meu amigo, qual... Quando você falou do curso de enfermagem, lá na nossa instituição, todos os nossos padres têm o seu trabalho civil. Nós não vivemos de oferta, de dízimo, de missas. Isso é legal, eu gostei, bicho. Todos os nossos padres têm trabalho civil. Estou trabalhando agora, eu trabalho em uma escola para pessoas com deficiência visual. Eu trabalho fazendo material em braille, produzindo material em braille. Legal, cara. Então, eu tive que aprender braille e hoje eu trabalho transformando livros didáticos em braille, né? Então, trabalho durante toda a semana e no período da noite eu estou na faculdade almejando concluir esse curso de enfermagem para ver estabilidade no futuro, né? Porque não dependemos, e podíamos até depender, porque não tenho aqui cerimônia em dizer. Ser padre em Fortaleza significa que o cara tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Porque lá é outra situação. Lá, se você sentar de manhã no seu escritório e deixar o telefone toca 1000 vezes, o pessoal atrás de missa. Missa particular, missa, casamento. Mas nós não vivemos disso. E até porque não temos tempo, porque todos nós trabalhamos, temos o nosso trabalho civil. O nosso trabalho, aliás, o nosso tempo livre, sábado e domingo, nós dedicamos às nossas paróquias, ao trabalho nas nossas comunidades, lá nas favelas. A minha paróquia fica numa favela. Legal. Então, bem num lugar de risco mesmo, mas lá estou sempre no sábado e domingo fazendo visita, acompanhando as pessoas, rezando, convidando, pregando a palavra de Deus. Então, assim, nós não temos tempo para fazer dinheiro vendendo sacramentos. Nós não vendemos, não cobramos por sacramentos. Não cobramos. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é porque assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, muito, muito assim, acredito em Deus. Experiências que eu tive assim, já cheguei a um período de duvidar, hoje não. E nenhuma religião ainda me prendeu no sentido de fazer parte dela. Mas uma coisa que às vezes me entristece, às vezes não, me entristece muito, é porque aqui em Altaneira eu nunca tive essa percepção, talvez outras pessoas tenham, mas tipo de padres, alguns, né, não todos. Já tive experiência com alguns padres que senti humanidade nele, mas tem alguns que são muito superficiais. E eu já fiz assim, já fotografei alguns batizados e tal, e senti muita frieza. Sim. Assim, da parte do padre, porque às vezes o pessoal chamava, olha, vamos tirar uma foto, na hora que eu ia olhar o padre já estava dentro da casa paroquial, cara. E é isso que eu acho que faz a diferença. Por que as pessoas, pelo menos lá onde nós moramos, lá em Fortaleza, não tem problema com os padres da Igreja Católica Brasileira? Porque os padres da Igreja Católica Brasileira acolhem, têm tempo para estar com o povo, conversam, são gente da gente. Isso. A maioria deles tem família, são casados, são pais e mães de família, entendeu? Trabalham, estão com o povo diariamente. Então acho que isso é um diferencial na ICAB que também me chamou a atenção. Esse acolhimento, tal como eu me senti acolhido, e hoje eu quero acolher as pessoas. Então, olha, eu vejo lá o Dom Fernando, é o nosso bispo. Tem gente que, vamos falar bem francos, tem gente da Aldeota, que mora vizinha à igreja de São Vicente, igreja rica, pingando ouro, que prefere chamar o Dom Fernando, nosso bispo, para celebrar a missa, do que ir à missa lá na igreja romana, exatamente porque não se sente bem. E sabe o que é que dizem?
Eu não gosto muito de ir à missa por lá, porque as pessoas vão como se fosse para um desfile de moda. Cada um quer se vestir melhor do que o outro. Ficam olhando o sapato, o brinco, a roupa. Aquela multidão de gente sentada lá dentro, tudo mexendo no celular. Eu gosto de ir à missa lá na ICAB. Pouquinha gente, as pessoas simples, ninguém olha como é que você está vestido. O padre gosta de brincar na hora da missa, conversa conosco, ri, olha nos nossos olhos, termina a missa, toma café com a gente, fica aqui até fechar a igreja. Eles fecham a igreja, não tem ninguém para fechar. Eles dizem assim, quem fecha a igreja é o padre, é ele quem sai com a chave no bolso, eles dizem assim. Então é um trabalho de proximidade com as pessoas. Eu acho que esse é um diferencial. Mas enfim, para falar da Igreja Católica Brasileira, e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, sabe? Que é uma oportunidade que ninguém me daria e que talvez tem muita gente na cidade que não sabe, não conhece ou que está falando mal por aí, né? Então, para entender a história da Igreja Brasileira, nós temos que nos inserir na história da Igreja mesmo, na história do cristianismo. A Igreja Católica Brasileira, ela é mais uma das milhares de igrejas católicas, porque as pessoas acham que só existe uma igreja católica como instituição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não vou mentir para você, eu achava que era assim, mano. Mas continue. Mas, olha, a história da igreja de Jesus Cristo até hoje, entre os homens, foi uma profunda luta por institucionalizar o cristianismo. E a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, é uma tentativa bem sucedida de institucionalização política do cristianismo. Eu não nego a você. E também digo que a Igreja Católica Apostólica Brasileira é uma institucionalização do cristianismo também, que procura se adequar nas suas diretrizes de maneira distinta também. Mas igreja só temos uma, se você levar em consideração igreja no seu conceito próprio. Se você levar o conceito igreja com I maiúsculo, o conceito teológico de igreja, nós só temos uma, que é a igreja fundada por Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo. Agora, se nós falamos de institucionalização, aí nós temos várias. Uma das mais antigas é a Igreja Católica Apostólica Romana. Gostaria, inclusive, de ler um trecho desse livro aqui, que é um livro de teologia, Caminhando pela História da Igreja. Estudei com esse livro aqui no meu curso de teologia em 2015, né? Que ele fala exatamente desse momento histórico. Igreja é um organismo espiritual que nós cremos pela nossa fé ser o corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós, os fiéis, congregamos esse corpo místico de Cristo ligados a Cristo cabeça. Então a igreja não é uma instituição física, política, não. A igreja é um organismo espiritual que congrega os filhos de Deus pelo batismo na única fé verdadeira, que é a fé apostólica, aquela que está no credo. Inclusive, se você pegar qualquer um dos credos, seja o niceno-constantinopolitano ou o credo do símbolo apostólico, você não vai encontrar lá, creio na Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem. Mas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Qualquer um dos credos que você vai colocar, que você procurar, você vai ver. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Ponto. Acabou. Romana é a institucionalização. Entendeu? Então a igreja é uma só. O catolicismo é um só. Agora, o modo como os homens administram a religião, institucionalizam a religião, aí é outra coisa. Nós temos a Igreja Católica Romana, nós temos a Igreja Católica Ortodoxa no Oriente, nós temos a Igreja Católica Russa, nós temos a Igreja Católica na China, que não é a Igreja Católica Romana, nós temos a Igreja Católica Brasileira aqui no Brasil, nós temos a Igreja Católica Anglicana na Inglaterra. Então, a Igreja Católica Brasileira se insere dentro do quadro das chamadas igrejas nacionais, que são aquelas que não são ligadas à Igreja Romana. E quando foi que então que a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu? A Igreja Católica sempre existiu. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela veio surgir com a oficialização da Igreja no século IV.
Diz aqui, o Edito de Milão. Com Constantino, o Grande, cessam oficialmente as perseguições aos cristãos. Após a vitória sobre Maxêncio, seu adversário, ele declara publicamente a liberdade de culto para todos os cristãos do reino, favorecendo inegavelmente os cristãos. Então, o Edito de Milão, ele não proibiu as outras religiões. Ele tornou facultativo a religião, qualquer um pode exercer o culto que tiver. Isso favoreceu os cristãos. A igreja que já existia, a igreja primitiva. Mais tarde, só mais tarde, com Teodósio, foi que a igreja de fato foi oficializada. Oficialização da Igreja Católica Apostólica Romana foi com Teodósio. Diz bem aqui, ó. Com Constantino, a situação dos cristãos no Império Romano muda substancialmente. Seus sucessores desenvolvem uma política de integração da igreja, com I maiúsculo, da igreja, edifício espiritual, organismo espiritual. Eles desenvolvem uma política de integração da igreja, com I maiúsculo, no sistema imperial, sob o governo de Teodósio. E assim surge a Igreja Católica Apostólica Romana. O cristianismo que se torna oficialmente, abre aspas, religião de Estado. Num edito de 380, esta religião é imposta a todos os súditos, proibindo-se, na prática, o antigo paganismo. Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem uma origem. A igreja sempre existiu. A igreja, corpo místico de Cristo, que é o que eu creio. Todos nós, eu sou católico. As pessoas me perguntam se eu não sou mais católico. Já essa manhã me fizeram essa pergunta. É claro que eu sou católico. E sou padre. Acredito em tudo que está no credo. Agora eu não faço parte da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Faço parte de outra. E essa instituição teve origem 380, século IV. A Igreja Católica Brasileira também teve a sua origem institucional. A igreja sempre existiu, a Igreja de Jesus Cristo. Mas como instituição, a Igreja Brasileira também teve a sua origem, a sua instituição jurídica, que foi em 1945. É uma história muito interessante também. Não pode existir igreja sem bispo, porque é o bispo que garante a sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? Eu costumo dizer que a sucessão apostólica é como se fosse o DNA católico, genuinamente falando. É aquilo que faz alguém tornar-se bispo ou padre. É a imposição das mãos, o gesto da imposição e a oração que se faz própria para tornar aquele homem membro oficial do clero. Então, não pode haver igreja sem bispo, porque o bispo é quem garante a ordenação, o bispo é quem impõe as mãos, o bispo é quem legitima a sucessão apostólica. Então, anteriormente a 1945, houve uma tentativa de implementação de uma igreja nacional no Brasil Império, que foi com o cônego Amorim. Ele desligou-se da Igreja Católica Apostólica Romana porque queria se casar, não concordava com o celibato, e ele instituiu juridicamente a Igreja Católica Brasileira, mas não foi para frente porque ele era padre. Ele não era bispo, então morreu ali. Quando o cônego Amorim morreu, a igreja também morreu. Mais tarde, em 1945, nós temos a história de Dom Carlos Duarte Costa, que assim, eu tenho uma admiração profunda por ele. É um bispo católico romano. Só que Dom Carlos era um bispo diferente. Dom Carlos era um bispo que se importava com os pobres. E quando Dom Carlos foi eleito bispo e assumiu a sua diocese e viu, na época do governo de Getúlio Vargas, 1930, na década de 30, quando Dom Carlos viu tanta gente passando fome, batendo na sua porta pedindo comida, Dom Carlos não pensou em outra coisa. Ele disse: o tesouro da igreja pertence aos pobres, e tudo que é da igreja pertence aos pobres, porque os pobres são de Cristo, e Cristo alimentou os pobres. Então, Dom Carlos, como bispo, começou a, entre aspas, dilapidar todo o patrimônio da diocese que ele tinha assumido para dar de comer aos pobres. E a reação? Vendeu propriedades, vendeu bens, esvaziou os cofres para alimentar e cuidar de muita gente que sofria naquela época. E o que foi que aconteceu com Dom Carlos? Isso. Dom Carlos foi acusado de comunista.
Dom Carlos foi acusado de comunista. Ele chamou a atenção do Vaticano, da Diocese, do Brasil, de toda a Igreja Católica Romana e também do presidente. Então, Dom Carlos, por falar contra o governo, contra as desigualdades sociais, foi preso. Dom Carlos Duarte Costa foi preso. Você já pensou um bispo católico romano ser preso por ajudar os pobres, acusado de comunista e fichado como comunista? Foi para a cadeia. O mais interessante é que, assim, eu estou estudando um pouco da história do comunismo, e, inclusive aqui a gente debate muito sobre isso, e eu nunca sou muito aos extremos, eu costumo... Mas assim, você vê o cara por fazer isso ser acusado de comunista, cara, que é isso? Então Jesus era comunista, né? Isso, né? É uma divergência que até um dia eu tive com o Carlos falou, Fábio, comunismo é o que Jesus fazia, né? E realmente, cara, é um absurdo, você falando assim. Mas o Dom Carlos foi para a cadeia e houve uma comoção nacional muito grande, um bispo na cadeia, né? Por que está na cadeia? E depois de alguns meses, Dom Carlos foi posto em liberdade, mas fichado como comunista, acusado de ser terrorista, ameaça à segurança nacional. Então foi a partir desse momento que Dom Carlos, bispo católico romano, decidiu se desligar oficialmente, como eu fiz também, da Igreja Católica Apostólica Romana. E por ser bispo, legitimamente sagrado, tinha o poder de sucessão apostólica e ele mesmo ordenou outros padres e outros bispos, formando o primeiro clero da Igreja Católica Brasileira, com os ideais de liberdade, de libertação, da opção preferencial pelos pobres. Olhe, a missa era dita em latim até 1964, 65. E depois no Brasil, acho que até a década de 70, a missa ainda era em latim, porque o missal não tinha chegado a tradução em português para cá. Mas Dom Carlos, em 1945, traduziu o missal para o português. Então, mais de 20 anos antes da Igreja Católica Apostólica Romana pensar no pobre que ia para a missa e não entendia nada, Dom Carlos já pensava no pobre e traduziu a missa para o português. Então não foi a Igreja Católica Apostólica Romana que rezou as primeiras missas em português, não. Foi Dom Carlos e os padres da Igreja Brasileira que rezaram primeiro a missa em português. E é por isso que até hoje, é uma das diferenças, nós não rezamos a missa atual que hoje se reza na Igreja Católica Apostólica Romana, porque a missa teve uma reforma no Concílio Vaticano II. Nós rezamos a missa antiga, chamada a missa tridentina. A primeira missa dos primeiros séculos é a missa que nós rezamos, traduzida para o português. Depois, em 62, no Concílio Vaticano II, houve uma reformulação da missa, que nós chamamos a missa de Paulo VI. A partir de 62, 64, é a missa nova, que é a missa que se reza hoje em português também na Igreja Romana. Nós rezamos a mesma missa, mas com algumas diferenças, porque é a missa tridentina, que eles também rezam. Eles rezam as duas missas. A missa na forma extraordinária, que é a que nós rezamos, e a missa na forma ordinária, que é a missa que atualmente se ouve na Igreja Católica Romana. Então tem algumas diferenças. Mas é preciso entender que igreja só é uma. Eu sou católico. Eu não deixei de ser católico, eu não deixei a igreja, como algumas pessoas dizem, e a Igreja Católica Brasileira é a Igreja de Cristo. Agora é a Igreja de Cristo contida em outra instituição. Tal como no curso de teologia que eu fiz, no seminário São José de Crato, se dizia muitas vezes. Eu ouvi isso ser dito pela boca do padre Juan Diego. Ele dizia claramente, olha, a Igreja Católica Apostólica Romana não é a Igreja de Cristo. Na Igreja Católica Apostólica Romana subsiste a Igreja de Cristo, porque a Igreja Católica Apostólica Romana é uma instituição. Igreja é outra coisa, anterior, como eu mostrei aqui, a igreja é anterior a isso aqui. Ela é anterior ao Edito de Milão, ela é anterior a Teodósio. A igreja é anterior a isso. Então, na igreja, ele diz assim, na Igreja Católica Apostólica Romana subsiste, ou seja, está contida a Igreja de Cristo. Tal como na Igreja Católica Apostólica Brasileira, garantido pela sucessão apostólica de Dom Carlos, está contida a Igreja de Cristo, porque Dom Carlos é bispo sagrado, autêntico, porque ele era bispo católico romano, e ele transmitiu à Igreja Católica Apostólica Brasileira o seu poder de sucessão. Foi aí que surgiu
a Igreja Católica Brasileira. Nós sofremos muita perseguição, muita perseguição. Acredito. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa irmã, a ICAR, Igreja Católica Romana, ou Igreja Romana, como nossa irmã. Nós não temos problema em conversar com os fiéis, nós temos uma boa relação com os padres de onde nós moramos, nos nossos bairros, até nas cidades menores aqui do Ceará, onde temos também a presença da ICAB, como em Russas e outras cidades do Viçosa do Ceará, nós convivemos bem com os padres romanos. Mas nós os vemos como nossos irmãos, não fazemos diferença de igreja, porque para nós é a mesma igreja. O que muda é a administração, é a instituição que muda para nós. Agora, de lá para cá, os fiéis e os padres nos veem diferente. Tanto é que algumas pessoas não foram para a minha primeira missa, eu como primeiro padre aqui em Altaneira, porque disseram que não é a mesma igreja, não vou não. Claro que é a mesma igreja. Agora, se igreja para você for instituição, não é. De fato, não é. Agora, se igreja para você for aquilo que você professa no credo, creio em Deus, Pai, se igreja for isso, se igreja for o corpo místico de Cristo, se igreja for o organismo espiritual que congrega os filhos de Deus pelo batismo, aí é a mesma igreja. Agora, se você está ligando instituição, se você coloca a institucionalização acima da amizade que você tinha comigo, agora eu sei quem são meus amigos, viu? Isso. Agora eu sei isso, porque teve gente que me negou o prazer de estar ao meu lado num momento tão importante por causa de diferenças institucionais. E eu pensei, poxa vida, ele colocou a instituição acima da nossa amizade? Quase não acreditei. Alguns comentários que eu vi que não vale a pena ser mencionados. Né? Mas, enfim, trouxe aqui um pequeno resumo sobre as diferenças da igreja e acho que seria bom fazer essa partilha, né? Com certeza. Escrevi assim: nós seguimos os passos da pregação e vida de Jesus, romper com o mal e dedicar interesse especial pelos pobres e oprimidos, tal como Dom Carlos. A Igreja Católica Brasileira crê em tudo aquilo que foi divinamente revelado por Jesus e que se encontra na Bíblia, na tradição e no magistério dos apóstolos. Nós também professamos o símbolo dos apóstolos, isto é, o credo, resumo da nossa fé. No entanto, a ICAB, isto é, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, possui algumas particularidades, não no campo doutrinal, mas na disciplina e jurisdição, porque a doutrina é a mesma. Nós somos uma igreja nacional e independente. Na Igreja Católica Brasileira, nós não temos um papa. Nós não acreditamos que um bispo seja superior ao outro, porque isso não existia no início da igreja. Não existia. Nosso governo é colegiado, formado por um conselho de bispos, tal como no início da igreja. Nós sabemos. Ora, se você disse que Pedro era o chefe da igreja, Pedro era chefe da igreja de Antioquia. Em Jerusalém, quem mandava era Tiago. Então, o governo da igreja primitiva não era um bispo acima dos outros. Era um governo colegiado. Esse conceito de colegialidade episcopal foi retomado no Concílio Vaticano II. Hoje a Igreja Católica procura viver isso, mas ainda tem esse resquício do ultramontanismo, que quer colocar o Papa como acima de tudo e de todos. Ele é maior que todos os bispos. Não, o Papa é um bispo e nós o honramos como tal. Nós não desfazemos-se do Papa. Eu admiro muito o Papa Francisco, tenho uma admiração tremenda por ele, sigo ele nas redes sociais, acompanho tudo que o Papa fala, é bonito que ele fala, ele é um exemplo para nós católicos. Mas eu não acredito que o Papa seja superior aos outros bispos, porque só existem 3 ordens: diácono, presbítero e bispo. Se o Papa é um bispo, então ele não pode ser superior a ninguém. Ele é igualmente como os outros bispos. Do mesmo modo, não aceitamos a supremacia absoluta do bispo de Roma, que é o Papa. Pois o papado, tal como hoje está estabelecido, não existia no início da igreja, nem tampouco é uma estrutura administrativa essencial, dado que essa missão foi confiada a cada bispo. Nós honramos o primado de Pedro. É inegável que entre os apóstolos, Jesus deu primazia a Pedro. Mas nós não aceitamos essa supremacia jurídica e espiritual de um bispo sobre todos os outros. Isso não existia no início da igreja. Em nossos tempos, nós não temos ostentação de riqueza,
Muitas de nossas paróquias são igrejas e construções simples, com gente humilde e fé firme, que encontram na Igreja Católica Brasileira um porto seguro para dividir o fardo e alimentar a esperança em nosso Salvador Jesus Cristo. Nossos sacerdotes são livres para se casarem e constituírem família, tal como no início da igreja, 1 Timóteo capítulo 3, pode ler lá. Bem como possuem em sua maioria um trabalho civil, tendo o sacerdócio como verdadeira e santa missão, e não como seu pão de cada dia, mas como verdadeira e santa missão. Nós batizamos as crianças independentemente da situação conjugal dos pais e padrinhos. Confira os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 44. Nós também realizamos o casamento de segunda união, isto é, pessoas divorciadas. Por quê? Porque isto era uma possibilidade no início da igreja. Se você conferir Mateus capítulo 19, versículo 8 a 9. O matrimônio, ele possui um vínculo que é indissolúvel, enquanto durar o amor e a fidelidade. Porque Deus não colocou ninguém no mundo para sofrer. Então, se um casamento não dá certo, então nós não podemos obrigar que aquela pessoa fique privada dos sacramentos, privada da participação da igreja e privada de recomeçar a vida a partir de um matrimônio novo. Não estou querendo banalizar, porque a nossa missão é fazer com que o matrimônio ele seja duradouro, vindouro, que seja tranquilo. Mas se porventura algum matrimônio não dá certo e um cristão procura a igreja para recomeçar a sua vida, nós não podemos lhe negar os sacramentos. De maneira nenhuma. Inclusive, em Mateus capítulo 19, versículo 8 a 9, diz assim, que, de fato, o matrimônio é indissolúvel, com exceção de um único item que tem lá, em caso de imoralidade sexual. É a palavra que está escrita lá. Exceto em caso de imoralidade sexual, o casamento é indissolúvel. Então, se você vive em um casamento onde existe infidelidade, não existe amor. Se não existe amor, o teu consentimento, o teu sim foi falso. Então esse casamento nunca existiu de fato. Ele é uma farsa. Ele é uma farsa. Se existe imoralidade sexual no casamento, então o casamento nunca existiu. A pessoa está livre e desimpedida para realizar o matrimônio novamente. Aí não vamos querer que a pessoa fique sofrendo porque não pode comungar, não pode ir à missa, não pode ser padrinho, não pode ser madrinha. Não, que é isso? Deus não colocou ninguém. Jesus comeu com os pecadores, nunca negou a mão nem o pão a ninguém. Então, quem somos nós, representantes de Jesus Cristo, para negar o sacramento a essas pessoas? Não podemos. E ainda estendo mais. A Bíblia fala de imoralidade sexual, mas nós podemos fazer uma hermenêutica e dizer tudo aquilo que não faz bem ao matrimônio, como a imoralidade sexual não faz, deve ser considerado como possibilidade de dissolução desse falso matrimônio. Ora, uma mulher que se casa e todo dia apanha do marido, você acha que tem razão dessa mulher continuar com esse homem? Deus quer uma coisa dessa? Com certeza não. Com certeza não, é uma imoralidade. Então esse casamento nunca existiu. Nós damos a possibilidade que a pessoa possa contrair novo matrimônio. Igualmente, nós não colocamos obstáculo para a participação nos outros sacramentos, como a Eucaristia, a confirmação, isto é, a crisma, seja por situação conjugal ou orientação sexual. Nós celebramos missas e batizados e casamentos também fora dos templos, nas casas, na empresa, onde o povo de Deus estiver, como era no início da cristandade. Confira Atos capítulo 2, versículo 46. Isso é o que me chamou a atenção, assim. Hoje a gente percebe que o meu entendimento e o que eu vejo na minha cidade, eu não posso fazer a leitura do geral, mas, cara, a coisa mais difícil do mundo é você ver um padre na casa do seu fiel, ir lá visitar um enfermo, né? É muito difícil participar de uma confraternização, você vê algo frio. É o que eu percebo. Às vezes que eu pude ir à missa, eu senti algo frio. Me desculpa aí, padre, viu? Mas é o que eu senti. Eu não sei se algumas pessoas recordam. Já tem, desde 2013,
2017 que eu não venho aqui. Desde a minha saída da Diocese de Crato, que eu não vim à Altaneira, eu retornei para celebrar minha primeira missa, e agora estou retornando pela segunda vez, depois de quase 4 anos. Né? Mas durante todo o meu período como seminarista, nas minhas férias, incansavelmente, eu tenho certeza que vocês lembram, eu estive nas ruas com o povo. Eu estive celebrando o Natal com as famílias nas ruas. Eu estive visitando enfermos. Eu estive celebrando a festa de Nossa Senhora do Carmo. Sabe, quase sem nenhum apoio das autoridades eclesiásticas da época, por exemplo. Carregando cadeira na cabeça, com a ajuda dos meus amigos, que eram mais próximos a mim, dos coroinhas que eram próximos a mim, de algumas pessoas, Dona Marinete, tantas pessoas, carregando mesa, cadeira, caixa de som, pedindo carro emprestado, sabe, para ir celebrar lá no Parque Vaquejara, depois descer, celebrar aqui na rua, celebrar ali em cima, sabe? Olhe, no meu período de férias, eu posso dizer a você que eu não tinha férias. Eu estava com o povo de Deus nas ruas, visitando, pregando, conversando. Inclusive, minha mãe dizia assim, quando o Júnior está de férias, quase nós não dormimos. Porque quando é 7 horas da manhã, estão batendo na porta, Júnior! Né? Então, eu não me arrependo disso. E eu acho que é assim que deve ser um padre. Deve ser alguém que está com o povo. Esses dias que estive aqui, já visitei muita gente. Não posso visitar todo mundo, porque não tem nenhuma semana que estou aqui, mas visitei muita gente. Pretendo visitar o hospital também esses dias ainda antes de ir embora. E tem outras pessoas que gostaria de visitar também. Queria priorizar também alguns parentes que eu já não vejo há tanto tempo. Mas eu acho que é isso. O padre é o homem que deve estar na rua. E quem disser que o padre Peixoto, o padre Júnior Peixoto, para não confundir, tá bom? Isso aí, meu. Quem disser que o padre Júnior Peixoto, durante o período que esteve em Altaneira, como seminarista, não esteve com seu povo, não amou seu povo, não celebrou com seu povo, é porque realmente não é católico. Porque quem é católico me conhece e sabe onde é que eu estava no período das minhas férias. Pode ter certeza. Então são essas as diferenças da nossa igreja. Os padres podem casar, nós não reconhecemos juridicamente a autoridade suprema do Papa, porque acreditamos que todos os bispos são iguais. Nossa igreja celebra a missa tridentina em português. Nós concedemos a comunhão a todas as pessoas, independente da orientação sexual ou da situação conjugal. Não negamos os sacramentos a ninguém. Então, é uma igreja que procura aproximar-se do povo. E digo mais, aonde quer que eu chegue para celebrar a missa, porque muitas vezes, eu sei que até aqui em Altaneira podem dizer isso e dizem em Fortaleza, os padres da Igreja Católica Brasileira gostam de enganar o povo, gostam de se passar por padres romanos. Nunca. Graças a Deus nós temos paróquias lá, nós não precisamos celebrar na igreja de ninguém. Nós temos nossas paróquias. Mas quando fazemos missas fora, quando as pessoas nos convidam para os bairros, para festa de casamento, para festa de batizado, para aniversário, para missa nas ruas, missa de 7º dia, missa nos cemitérios, a primeira coisa que nós fazemos é dizer que nós somos padres da Igreja Católica Apostólica Brasileira. E as pessoas nos recebem muito bem, não fazem essa diferença que muita gente aqui em Altaneira fez. Porque, repito, é a mesma igreja, se você considera igreja com I maiúsculo. Agora, se para você igreja é instituição, se igreja para você é política, é poder, então nós não somos a mesma igreja, não. Mas se igreja para você for aquilo que está escrito no credo, nós somos a mesma igreja e temos a mesma fé. Uma pergunta que eu gostaria de fazer assim, como eu gostaria muito em algum momento o padre Peixoto, daqui de Altaneira, outro padre, se a gente tiver oportunidade para o ano que vem, convidá-lo para se fazer presente aqui no podcast, para a gente dialogar. Tem umas perguntinhas que eu gosto de fazer assim. Uma pergunta que eu queria fazer a você. Como é que tu vê as outras religiões? Olha, a minha experiência com outras religiões foi bem peculiar, porque, como eu disse a você, eu venho de um berço protestante. Então eu nunca tive esse problema, porque eu acredito, tem aquele velho ditado, todos os caminhos levam a Roma, né? Então eu acredito que todo caminho leva a Deus quando nós fazemos o bem. Então o importante na nossa vida é fazer o bem às pessoas. Se você é cristão, é viver segundo o Evangelho, é amar.
Santo Agostinho dizia que até mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, mas que amam, que fazem o bem, têm a possibilidade de ir para o céu. Os cristãos anônimos, por assim dizer, né? Então eu encaro as outras religiões com muito carinho e até recebo convites em Fortaleza mesmo. Eu já visitei alguns, não sei como se, algumas reuniões de Umbanda já visitei em Fortaleza também. Interessante. Já algumas igrejas evangélicas também já visitei, já como padre, como diácono também. Então, assim, eu nunca vi ninguém falar mal ou mal dizer lá. Então, se você ama e faz o bem, pratica aquilo que Nosso Senhor pediu, todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Veja a história dos reis magos. Eram homens de diferentes lugares, de diferentes culturas, de pensamentos diferentes, talvez até de cor de pele diferente, não sei porque não temos esse registro, né? Mas de etnias diferentes, que vieram de lugares diferentes do globo terrestre em busca de Jesus. É a grande, nós chamamos da festa da Epifania, que vamos celebrar agora 6 de janeiro, né? É o dia de Reis. É a manifestação de Cristo ao mundo e que Cristo é Senhor de todas as nações. Então todas as religiões, todos os povos, tudo pertence a Ele. Então todas as religiões são bem-vindas diante de Nosso Senhor. Porque se assim não fosse, esses homens que vieram do Oriente de diferentes lugares, que nem judeus, nem cristãos e nem católicos eram, vieram adorar o Messias, nascido na noite de Natal. Então isso é muito interessante, é o pensamento que nós temos que ter. E eu me espelho muito nisso. Que bom, cara. Assim, eu percebo que você é um padre bastante contemporâneo, assim, mente aberta, eu acho que é o principal. Eu acredito, talvez eu esteja até julgando, que talvez se fosse outro, não sei, outro padre, talvez não viesse. Talvez eu possa até estar julgando. Porque, por incrível que pareça, teve acho que uma ou duas pessoas que a gente convidou, não um padre assim, mas para fazer parte, dialogar e tal, que não quiseram vir. Porque também há uma recusa, um receio e tal. Mas o que mais me admira em todo esse processo é o despertar. É o despertar que, segundo o que você falou e segundo o que eu pesquisei, eu observei que a instituição que você faz parte, ela procura. Não que a Igreja Católica Apostólica Romana não faça, tem pessoas que se despertaram lá. Isso é importante dizer, né? Veja os franciscanos, por exemplo, pois é. No São Francisco. Eu acho que Dom Carlos deve ter se espelhado muito em São Francisco, pela opção pelos pobres. Então, sim, em todas as religiões, inclusive na Igreja Católica, não tenho, assim, eu não tenho ressentimento, não tenho nada. Eu simplesmente fiz uma opção diferente porque eu achei que o perfil de padre da Igreja Católica Brasileira é o perfil de padre que eu queria ser. Liberdade. Eu moro com meu pai em Fortaleza. De onde é que eu podia morar com minha família se eu fosse padre na Igreja Católica Romana? Eu teria escolha. Né? Aonde é que eu poderia ter o meu trabalho civil? Onde é que eu poderia estudar enfermagem? Eu tenho liberdade total para ser quem eu sou. Entendeu? Se eu quiser casar, eu caso. Se eu quiser ficar solteiro, eu fico. Se eu quiser parar de estudar enfermagem, retomar o curso de história, eu retomo. Se eu quiser mudar de emprego 10 vezes, eu mudo. Se eu quiser morar em Altaneira, eu venho de lá para cá, para ficar aqui. Então, eu tenho liberdade de ser quem eu sou, de não negar minha identidade, e mesmo assim ser padre e ajudar as pessoas. Isso me encantou muito. É perfil de padre que eu quero ser. Simples, humilde, voluntário, do povo. Para mim, foi o perfil. Eu olhei e disse, é aqui que eu quero ser padre. É desse jeito que eu quero ser. Legal. E quero, assim, já disse, não tenho nenhum ressentimento. Pelo contrário, eu amo a igreja onde eu me formei. O meu estudo eu devo à Igreja Católica Romana. Eu amo a Igreja Católica Romana, mas eu sou padre na Igreja Brasileira, porque eu acho que o perfil de padre é esse. E quero dizer a todos que querem me convidar para celebrar a missa, se querem me convidar para estar com vocês, eu estou aqui. No período que estiver, podem contar comigo. Não tenham vergonha nem medo, como algumas pessoas fizeram medo, disseram que não fosse comungar na minha missa, não. E foi, rapaz? Nossa, disseram que não fosse comungar na missa do Júnior, não. Você comungou na missa? Teve isso. E dizer também, olha, fui colega do padre, que é daqui de Altaneira, que é o padre Damião Peixoto,
Quero muito bem a ele também. Não tive a oportunidade de visitá-lo ainda. Quando vim celebrar a minha missa, que foi muito corrido. Eu cheguei num dia, eu tive uma tarde só para preparar a missa e no dia seguinte rezar a missa e ir embora. Porque Fortaleza é um pouco longe. E a esses dias que estou aqui também não encontrei, sempre passei de frente à casa paroquial, estava fechado, com exceção de ontem, se não me engano, mas tinha missa de crisma, e eu acho que ele devia estar muito ocupado, mas queria conversar com ele outro dia, trocar palavra. Eu gosto muito dele. Isso é legal. Nós somos colegas de seminário, né? Me lembro muito bem, sentávamos na mesa, conversávamos, nós chamávamos inclusive ele de Damiãozinho. Ele me aparenta ser uma pessoa muito reservada, muito na dele, assim. E eu quero bem a ele. Tem um outro colega seminarista, o Felipe, que está fazendo estágio aqui em Altaneira, também quero muito bem a ele. Não tenho problema nenhum. Não sei se eles têm problema de dialogar com o padre da Igreja Brasileira, mas por mim não tenho nenhum problema e não estou invadindo o território paroquial dele, porque não faço parte da mesma instituição dele. Então, onde quer que eu queira celebrar missa, eu celebro. Não posso celebrar na igreja dele, né? Mas onde quer que eu queira celebrar missas ou batizados ou casamento, posso fazer com tranquilidade, porque não fazemos parte da mesma instituição. Mas, se um dia vier morar em Altaneira, quero muito poder dialogar com os padres romanos que aqui estiverem. E tenho sim a pretensão de vir morar aqui, porque nasci e criei aqui, gosto daqui, sempre tive vontade de ser padre aqui, e eu percebo que Altaneira é um lugar muito carente de assistência pastoral. Altaneira é um lugar carente de assistência pastoral. Eu te digo uma coisa. De visita, de presença, é muito carente. Isso. Eu te digo uma coisa assim, nos 10 anos que eu estou aqui na Arca, apesar de nós sermos uma instituição que recebe todos, independente de opção sexual, denominação religiosa, enfim, nenhum padre nunca chegou aqui, acho que a grande maioria do pessoal da Arca nunca foi. A gente tem pessoas que realmente é ligado à igreja, mas enfim, a gente respeita e tal. Talvez faltou, enfim, contato. Mas eu ficaria muito feliz, cara, de você aqui, assim, por Altaneira e tal. Acho que ia ser muito bom. Primeiro, assim, a filosofia da tua denominação, da tua instituição é bem legal, assim, bem humanizado, pelo que você pôde esclarecer. E tem alguma coisa a dizer? Eu acho que a gente já vai terminar. Vamos encerrar, então. Queria só dizer Feliz Natal atrasado a todos e próspero Ano Novo. Conto com as orações de todos vocês. Espero encontrá-los muito mais vezes, a cada vez que vier aqui para Altaneira, que é um lugar onde me sinto feliz e acolhido. Digo a todos que gostaria muito de viver aqui. Se não vivo ainda por causa das minhas condições, que preciso trabalhar para me sustentar, mas um dia pretendo sim estar em Altaneira, abrir aqui uma missão da Igreja Católica Brasileira, construir uma capela, uma igreja e assim desenvolver o meu trabalho como padre aqui em Altaneira. Não para hoje, não para daqui a 5 anos, mas se Deus quiser um dia estarei aqui com vocês. Conto com a presença, conto com a participação, com a ajuda de todos, porque da mesma forma como vocês me ajudaram para que eu fosse padre hoje, com a ajuda de vocês, também quero contar com o apoio de vocês nessa nova jornada que inicio. Pronto. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que se inscreve, que já está inscrito, aliás, no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho, senão não vai chegar até você novos vídeos. Infelizmente aí, devido ao Natal e algumas confraternizações aqui da instituição e burocracia que nós temos, não deu para a gente fazer no dia que a gente queria com outras pessoas, porque a gente sempre está convidando pessoas da comunidade e tal para vir aqui dialogar, enfim. Mas nós desejamos, né, Silvan? Silvan aí é nosso técnico e ajuda na parte roteirista, assim, as ideias e tal. A gente quer desejar um Feliz Natal atrasado, um Feliz Ano Novo, muita prosperidade, muitas energias boas, assim, nós precisamos. Acho que essa época de Covid, né, Júnior? É uma época que muitas pessoas perderam, assim, entes queridos e tal. E é isso aí, até o próximo podcast. Silvão, você quer dizer alguma coisa? Você olhou para cá? Sim, agradecer, né? Agradecer você, Júnior. Cara, fiquei muito feliz de te ver, fazia muitos anos. Muitos anos, sim, que a gente não se via. Muitos anos, a gente foi colega de escola. Eu muito caladão lá, mas, enfim,
Tô muito feliz, cara, que tô te vendo, tô percebendo que você está feliz aonde está, Eu isso é também importante. fiquei muito feliz de receber esse convite, viu? Muito feliz mesmo. Que bom, cara. E nós esperamos para o próximo ano ter novas edições do Papo Social Podcast. Tá vindo mais gente aqui da comunidade. Vamos mexer nas estruturas do nosso povo, vamos dar consciência de libertação, seja no campo da religião, no campo da política, ética, moral, princípio de vida, sabe? Porque tem histórias que a gente já escutou aqui, apesar do pouco período assim de podcast, que assim serve pra gente. A gente tem que guardar pra gente e ter como exemplo de vida. Então é isso aí, até o próximo e valeu. Muito bem, obrigado a todos.